Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Será que os nossos pecados têm tamanho, têm pecados maiores e menores? Será que pensamos que somos bonzinhos e dignos de serem aceitos por Deus, ou seja, merecedores da salvação de Deus, porque somos bonzinhos e não pecamos tanto, ou seja, não matamos, não roubamos, não me enganamos? Será que esta é a realidade do Evangelho, do Reino de Deus, da vontade de Deus? Ou nos falta entendimento? Jesus fala sobre isso. Ele diz algo de forma muito especial que a gente pode entender exatamente do que se trata o reino de Deus, as coisas de Deus. Diz assim em Lucas 13, 1-5, Jesus ensinando, diz assim: naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Qual o entendimento que a gente deve ter? A questão do arrependimento, a questão do reino de Deus, o que implica de fato? Nós temos que entender que não se trata de uma questão de tamanho de pecado. Quanto um ou outro pecou mais ou menos, se somos dignos ou não. Porque quando pensamos, ou na realidade, quando aventamos a ideia de que somos merecedores da salvação de Deus por causa das obras que nós realizamos, revelamos nossa arrogância e desconhecimento de Deus, da sua vontade. Precisamos nos arrepender. Arrepender da vida que levamos. Arrepender das escolhas que nós fazemos e de acharmos que somos merecedores, por exemplo. Nada disso tem a ver com o reino de Deus. O que a gente precisa entender: estamos mortos em nossos pecados. Posso ser bonzinho ou não. Posso ser o maior assassino ou não. Não importa. O que importa de fato é o reconhecer que eu estou separado de Deus, morto em meus delitos e meus pecados, grandes ou pequenos. O que preciso fazer? Arrepender. Arrepender dos meus pecados, na realidade da maneira como vivo, da forma como penso e ajo. Se existe em mim qualquer sentimento de egoísmo, de ganância, de hipocrisia, se existe em mim qualquer atitude de prática da mentira, isso tudo está fora da vontade de Deus. Isso não traduz e não revela o plano que Ele tem para nós. Por isso Jesus disse quando começou o seu ministério: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ele nos chama para viver outra realidade, para que nós tenhamos o entendimento que estamos mortos em nossos delitos e pecados, grandes ou pequenos na nossa perspectiva, mas que nos afasta e nos separa de Deus. Devemos nos arrepender e nos submeter a Cristo Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Aí sim, recebemos o perdão, a justificação na ressurreição, somos colocados na presença de Deus, somos feitos à imagem de Cristo, recebemos um novo coração, temos da mente de Cristo, nós somos coparticipantes da natureza divina, recebemos da vida de Deus, mas eu preciso me arrepender e me submeter a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de minha vida. Aí sim, então, sou capacitado para rejeitar as obras das trevas, a forma de pensar deste mundo, rejeitar a maneira de viver segundo a carne, deixando o egoísmo, a mentira, a hipocrisia,
crescendo, amadurecendo, ou seja, me despindo destas coisas e revestindo de Cristo, para que, santificando o meu proceder, por reconhecer aonde estou, revelando temor a Deus, eu caminho no sentido de amadurecer e de abandonar as obras das trevas para revelar o nosso Deus neste mundo. Crescendo, amadurecendo, compreendendo a vontade de Deus e sendo instrumento de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.